Shalom, shalom, pessoal. Boa noite. Glória a Deus por você estar aqui com a gente. Que bom. Tem um pessoal da CNO também com a gente hoje. Glória a Deus. Nós estamos no quinto dia, né? Quinto dia dos 10 dias de arrependimento. É, nós estaremos até sábado, né? E eu não sei se o AP Março vai fazer dia 24, que é domingo, mas nós estamos. Dia 25 vai ser o dia do Yom Kippur, onde nós vamos estar reunidos com as igrejas aqui, às 6 às 18, né? E nós vamos estar, então, adorando o Senhor e nos arrependendo. É o dia de expiação. Então, nós vamos começar. Se você puder, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 55, versos 6 e 7. Isaías 55, 6 a 7 diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém, irmãos? Você crê nisso? Né? Eu creio. Hoje é o dia que o Senhor nos deu para que nós possamos nos arrepender, nos confessarmos e sermos perdoados. Todos os dias é dia de sermos perdoados, não é porque nós estamos numa semana de arrependimento, de perdão, mas existe nesta semana uma janela ou um portal espiritual que está aberto para este clamor nosso. Nós estamos a uma, a uma, a uma porta, né? Um portal que está aberto de perdão. E por que nós não vamos entrar nela? Né? Que bênção, gente! Não há coisa mais linda do que você ser perdoado do seu pecado. E de você poder falar assim: ufa, tô livre, tô livre. Aquele peso enorme que me esmagava, acabou, né? Acabou, não é mesmo? Nossa, não tem coisa mais terrível do que você ser esmagado por aquele peso de consciência, peso de que você fez algo errado. E se eu morrer, onde é que eu vou parar, né? Será que o capeta vem, meu capiroto vem me abraçar, vem me pegar, né? Né? Então, esse medo, aquela. Nossa, é terrível essa sensação. Né? Mas, então, existe um portal que está aberto e nós não podemos perder essa oportunidade, por isso que nós estamos aqui, né? E, então, o texto do Paraxá de hoje, Paraxá é um texto que os judeus leem todos os dias, né? É, está em, deixa eu ver, Deuteronômio 32, versículo 39. Ele diz assim: Vede agora, vede agora que eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver.
Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Gente, que coisa linda esse texto! Sabe o que ele está dizendo? Eu sou, eu sou a sua luta. Na sua luta, veja, eu estou contigo. Ele fala assim, na sua enfermidade, eu estou contigo, porque eu sou Deus. Eu, somente eu. Não há nenhum outro Deus. Nas suas lutas, eu estou com você. Então, quando Deus fala assim, Deus mandou Moisés dizer assim: olha, diga para o faraó que eu sou, te enviou. Então, ele está dizendo assim: eu sou a sua solução, eu sou a sua resposta, eu sou a sua vida. Uau, que coisa linda! Eu sou o Deus que faz viver. Eu sou Deus que mato. Eu sou Deus que perdoa. Eu sou. Eu sou Deus que cuida do Brasil. Eu sou Deus das igrejas. E eu sou o seu Deus. Não é lindo isso, gente? Não é lindo isso? Que coisa linda! Eu fico, eu fico emocionado quando eu vejo assim, Deus, quem sou eu, né? Quem sou eu para você se preocupar comigo? No meio de tanta gente importante, a tua palavra diz que os seus olhos andam pelo, pelo mundo afora para ver os teus filhos. Você sabia que os olhos do Senhor estão sobre ti? Os olhos do Senhor estão sobre ti. E Ele tem um olhar especial para com você. A gente acha que Deus está olhando todo mundo, né? Mas Ele não está. A Bíblia não diz que Ele está olhando todo mundo. Ele fala assim que Ele está olhando os seus filhos. Ele procura os seus. Procura os seus. Então, você pode ter certeza, gente, quando ele fala assim, eu sou, ele está dizendo assim, os meus olhos estão atentos sobre você. E nada do que você coloca na minha presença, nada do que você fala comigo, deixa de ser ouvido por mim. Né? Vamos soltar fogos? Pó, 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 né? Soltar fogos. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, Polly. Shalom. A Polly entra atrasada e ainda fazendo barulho. Shalom, querida. Que bom. Gente, então, o que que Deus está falando assim? Você é precioso, você é preciosa e não há ninguém como tu. Você é único, é única e eu te amo. Não importa do que aconteceu com você, não importa quem você é, eu amo você como você é. E eu coloquei esta particularidade para você. Já pensou se você fosse igual a uma outra pessoa? Não, você é única. Você é único. Não tem nenhum outro japonês parecido comigo. Eu sou único, porque ele me fez assim. E ele me ama desta forma, né? Então, quando Deus está dizendo assim, Deus, quando diz assim, eu somente, mais nenhum outro Deus além de mim, ele está dizendo isso para você. Eu estou cuidando de você. Os meus olhos estão em ti. Então, o nosso tema é arrependimento, né?
Arrependimento. Então, arrependimento, no Novo Testamento, ele significa metanoia. Metanoia significa mudança de mente. E no hebraico, o AP Márcio, ele falou muito sobre essa parte do significado do hebraico, né? Que ele falou assim, que o arrependimento é retornar ao Senhor, é voltar, é restaurar. E ele falou muito sobre esse último item que eu vou colocar aqui, que é reparar. Quando eu peço perdão para alguém, eu preciso reparar. Isso é bíblico, né? E a P. Márcio, no primeiro dia, ele falou bastante sobre isso. Hoje, eu quero falar sobre 5 razões pela qual o povo de Israel ficou prostrado no deserto. Tá? Para quem faz homem ao máximo, hombridade, já ouviu essa ministração. Paulo acho que está careca de fazer essa ministração. Mas eu quero trabalhar numa área que geralmente a gente não aborda nos cursos, né? Então, eu quero falar com vocês sobre essas 5 razões pela qual o povo de Israel ele ficou prostrado no deserto. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Por que contentamos e acomodamos com o oásis do deserto? Tem um oásis que é bonitinho, né? Eu vejo algumas reportagens de alguns oásis, vídeos de oásis muito lindos. Mas por que nós contentamos muitas vezes e nos acomodamos com oásis do deserto? Se o deserto não é o teu lugar, não é o meu lugar. Sabe, crente tem um termo que ele gosta de usar, parece até um chavão dele, né? Parece que ele ama esse negócio. E eu estou num deserto. Cara, estufa o peito e diz, eu estou num deserto, né? Como se fosse algo para se orgulhar. Deserto não é lugar que Deus fez, nem para ti e nem para mim. E nem no oásis não é também o teu lugar. 1 Coríntios 10, tá? 5 e 6, Paulo, né? Paulo, ele fala da seguinte forma, 1 Coríntios 10, 5 e 6. Ele fala assim, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmãos, este povo era um povo escolhido de Deus. Deus separou e resgatou esse povo lá do Egito. Todo aquele milagre, das 10 pragas, né, aconteceu para que Deus resgatasse, né, este povo do deserto, lá da escravidão. Então, Paulo está dizendo para um povo separado de Deus. E nós somos um povo separado por Deus, ou não? Você se considera um povo escolhido, separado a dedo por Deus, para que você possa ser a voz profética exatamente nesses dias? Né? Mas aqui, Paulo começa dizendo assim, mas Deus não se agradou da maioria deles. Então, gente, é uma realidade. A maioria
dos que professam e dizem que é crente, que é cristão, eles não agradam a Deus. Nós podemos professar a nossa fé em Deus e não agradar a Deus, certo? Porque foi isso que aconteceu. E a gente não é melhor do que eles. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Atente para essa palavra, cobiçar. Depois ele continua dizendo assim: não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, para beber e levantou-se para divertir-se. Ele continua dizendo assim: e não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Se você vai lá no Números, onde relata, ele fala em 24.000. Aqui Paulo fala em 23.000, né? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha, tem algumas coisas que Paulo relata aqui, nos 3 últimos, ele fala assim: olha, a imoralidade, ele mata. No único dia ele matou 20. Por causa desse pecado, Deus matou 23.000. Depois ele fala assim: não coloca o Senhor à prova, porque a cobra vai te morder, a serpente vai te morder. Mas não murmure. Por quê? Porque serão destruídos pelo exterminador. Então, gente, Canaã, ou a terra prometida, é o destino. É o meu destino, é o teu destino. E é lá que vai cumprir todos os propósitos de Deus para a sua vida. Então, veja só, Canaã é o lugar onde as promessas divinas se cumprem. Tá? Não é no deserto, não é no oásis. Ele está dizendo, é em Canaã que as promessas se cumprem, onde o povo de Deus ele atinge o máximo da sua capacidade, tanto no seu nível individual ou coletivo. E isto envolve todas as áreas da nossa vida. Envolve o espírito, ele envolve as nossas emoções, envolve o seu corpo, envolve o seu casamento, seus filhos, sua atuação profissional. Então, ele envolve todas as áreas da nossa vida. E esta é a terra preparada pelo Senhor, para que todos os seus filhos vivam. Aí o Kimi, antes de ontem, ela esteve ministrando sobre a excelência, é sobre isso que ela ministrou, né? Excelência. E ontem a Polly falou sobre iniquidade. Sabe, onde é que nós podemos alcançar a excelência?
na terra de Canaã. É na terra onde Deus preparou para os seus filhos. Mas o pecado e a iniquidade, ele nos impede de entrar na terra de Canaã. E você sabe que muita gente não consegue entrar na terra de Canaã. Quantos milhões saíram do Egito? Quantas pessoas entraram na terra de Canaã? Josué e Caleb. Então, irmãos, muita coisa, muita gente, ele deixa de entrar na terra de Canaã, usufruir o melhor de Deus. Eu falei sobre uma questão de metanoia, é uma questão importante isso também. Eu preciso mudar a minha mente, a minha maneira de pensar, fazer como diz o mindset, né? Que eu estou aqui para penar, você está aqui para viver o céu. Amém? Você está vivendo esses dias para viver o céu. Deus preparou tudo para que nós pudéssemos estar em Canaã. Sabe, irmãos, pense nisso. Não se contente com mediocridade. Mediocridade significa coisas médias, quando está bom. Não. Como aí o que me falou, excelência é o que Deus tem preparado para os seus filhos. No meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio do seu desafio, nós podemos viver a excelência de Deus. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus habitando no teu coração. É o que a palavra diz. Eu tenho Deus dentro de mim. Eu tenho uma legião de anjos comigo. Uau, gente! Você já parou para pensar sobre isso? Deus, você habita aqui dentro de mim. Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo ele habita dentro de mim. E não somente ele, mas eu tenho uma legião de anjos que me servem, que ministram e que trabalham conosco. Uau! Então, gente, você é poderoso, é poderosa. Faça um mindset na sua mente. Eu não sou um coitadinho, uma coitadinha. Eu sou filho. Eu sou filho do Deus Altíssimo. E eu posso sofrer perrengas, posso ser perseguido, eu posso. O meu corpo pode doer, mas eu sou filho do Deus Altíssimo. Sabe, gente, se eu mudar, fizer essa metanoia na minha mente, gente, você vai ver quantas vitórias você vai começar a ter. Quanta a gratidão no teu coração. Nós não podemos esquecer isso, gente, porque é a palavra que nos diz isso. Então, se a gente estiver longe da terra prometida, a gente vai sentir como refugiado. Eu não sei se a Guta que mora na Alemanha, você se sente alemã, uma cidadã alemã.
né? Mas na grande maioria não sente dessa forma. Sente-se como um refugiado. Né? Quem mora no exterior, igual a Harumi, que mora lá no Japão, 10, 15 anos para conseguir uma cidadania naquele lugar. Mesmo a gente tendo cara, mesmo falando, né? Então, se existe um povo que é interessante, é um povo japonês. Você está no Brasil, como a sua cara é de japonês, então você é japonês, certo? Sempre todo mundo vai me chamar de japonês. Você é japonês ou é chinês? Vão me chamar de japonês. Agora, se eu vou para o Japão, eu não sou japonês, eu sou brasileiro, eu sou estrangeiro, eu sou gaidin. É, e a gente é considerado depreciado lá. Nós somos cidadãos de segunda categoria lá, né? Nós somos depreciados. Mas uma coisa linda é que Deus fala assim: olha, você é cidadão de primeira categoria. Comigo, olha, você tem tudo, né? Então, nós precisamos, gente, entrar nessa terra prometida, porque ali é onde nós temos a completude, né? Completude, né? Longe desse lugar, nós vamos sentir falta de um monte de coisa, não é mesmo? É, então, veja só, a Polly falou sobre iniquidade ontem, né? E nós estamos falando sobre arrependimento. Quando se trata de arrependimento, nós precisamos lidar não somente com a iniquidade, mas também com o pecado. São duas coisas distintas, diferentes, né? Para que a gente possa entender, né? O pecado é como se fosse um carro de câmbio manual. Ele está sujeito ao motorista. O motorista tem que trocar as marchas, senão ele não entra automaticamente a outra marcha. Então, todo o pecado que nós cometemos é nós que praticamos, nós acionamos isso. Agora, quando a iniquidade, ela funciona como se fosse no câmbio automático. Ela existe uma programação do inferno sobre a nossa vida. E quando você percebe, você já está agindo, certo? E ela manifesta, quando você não quer, ela está se manifestando. Então, muitas vezes ele sai do nosso controle, porque é uma programação que os nossos antecedentes pecaram, não confessaram, e depois ela se transforma em forma de iniquidade, e o inimigo programa isso dentro de nós, né? E nós não confessarmos. Enquanto nós não confessarmos as nossas iniquidades, então ela continua ativas dentro de nós. E quando menos você quer que ela manifeste, ele, aqui, ele aparece. Bem assim, não é mesmo? Então, nós precisamos trabalhar bem essas questões, né? A Polly falou tudo ontem, né? Nós, e eu quero falar então um pouquinho, apesar de que esses pecados que eu estou tratando hoje, ela também, se uma vez não arrependida, não confessada, ela se torna uma iniquidade. E todas as vezes que nós cometemos continuamente isso também, ela se torna uma iniquidade na nossa vida. E toda iniquidade é um pecado que ele vai se transferindo de geração a geração. Ela passa a ser algo como se fosse hereditário para os nossos descendentes. Né? Então, veja só. Paulo, em 1 Coríntios 10, ele trata desses 5 pecados. Né? São pecados que impediram os israelitas de entrarem na terra de Canaã. O primeiro pecado foi a cobiça. O que este pecado faz, né?
Cobiça é a busca constante da satisfação do nosso ego à custa de Deus e também de outras pessoas. Então, quando eu passo por cima de alguém para conseguir os nossos objetivos, né, o seu objetivo, então eu estou cometendo este pecado de cobiça, ok? Este pecado impediu o povo de Israel de entrar na terra de Canaã. Foi um dos pecados. Outro pecado é a idolatria. Hoje a Kébia, na reunião de oração, antes dessa reunião, ela estava falando sobre isso. Ele é um sistema de valores que nós criamos, em que nós damos mais importância do que Deus, do que a Deus. Okay? Pode ser carreira, trabalho, família, filho, marido, seja lá o que for, futebol, Corinthians, né, o Flamengo, se você coloca isso acima de Deus, isso se torna um problema. Não um problema, um pecado. Ela se torna idolatria. Imoralidade, ele designa todos os tipos de pecados sexuais, né? Que são tão popularizados hoje, né, como normais. E várias facetas da imoralidade são legais juridicamente e são aceitáveis nas igrejas, menos na Bíblia. Por o Senhor à prova. Eu quero dar mais atenção a este ponto, porque é muito pouco falado sobre essa questão. Por a Deus, por o Senhor à prova. Então, eu quero dar um pouquinho mais de atenção sobre este item, né? E por o Senhor à prova é pedir que Deus faça algo contrário à sua vontade, ao seu caráter. Irmãos, deixa eu te contar uma. O pessoal do ministério já ouviu esse meu testemunho, mas eu quero compartilhar com vocês essa situação. É, eu e mais 3 sócios, nós fomos empresários. E quando nós associamos, surgiu uma oportunidade de montarmos uma agroindústria. Uma empresa muito grande, nós não tínhamos o dinheiro para isso. Então, teria que fazer um financiamento pelo banco. E todo financiamento, ele precisa ter uma viabilidade no seu negócio. Pelo contrário, ele não é aprovado. Certo? Então, veja só, nós montamos essa empresa, começamos a trabalhar e depois de menos de 10 anos, nós falimos, quebramos. Era muito dinheiro emprestado, coisas de milhões de dólares emprestado. E nós não tínhamos mais como pagar isso. E como bom crente, igrejeiro que eu era, eu falei com o Senhor: Senhor, quando
eu entrei neste negócio, você sabe, você conhecia o meu coração. Eu tinha um sonho da juventude de ter uma empresa, de financiar uma agência missionária. Sonhos. E eu vi neste negócio a oportunidade de ganhar dinheiro e poder constituir uma agência missionária. E eu falei para Deus, Deus, você sabia do meu sonho para isso. E outra, Deus, eu sempre fui dizimista, sempre ofertei. E Deus, por quê? Por que o Senhor não entra nesta situação? Irmãos, a gente não deve fazer algumas perguntas para Deus, né? Quando a gente faz algumas perguntas, a gente recebe uma resposta. Você sabia? Que todas as vezes que a gente faz uma pergunta para Deus, Ele nos responde. E Deus falou assim para mim. Foi umas 2 vezes que eu ouvi Deus assim audivelmente. E esta foi uma das vezes. Deus falou assim para mim: Você quer de fato saber o porquê? Falei, eu quero, Deus. E Deus falou assim para mim: Eu não tenho compromisso com a mentira. Você é um mentiroso. Quando você montou o projeto, você mentiu. Você maquiou números para que aquele número desse uma viabilidade e por causa daquela mentira, o banco aprovou o teu projeto e você recebeu aquele dinheiro. Só que eu não estou neste negócio. E não adianta, não precisa você orar e clamar, chorar, berrar, porque não tem a minha bênção. Isto é um pecado de pôr o Senhor à prova. Então, o que me restava? A única coisa que nós tínhamos era chorar, arrepender. Foi um período que eu e os meus sócios, nós choramos, 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 pedindo misericórdia para Deus. E sabe, todos os bens que nós havíamos colocado, fazenda, gado, carro, terreno, para garantir este financiamento, nós já tínhamos renegociado com o banco e nós não tínhamos mais. A única coisa que nós tínhamos era uma propriedade do meu sogro que eu pedi emprestado para ele. E que este bem, lá no centro de Curitiba, ele cobria o financiamento. E o que eu faço diante disso? Se não tinha mais nada para solucionar essa questão.
Gente, é aí que eu quero entrar, sabe, irmãos? Porque Deus, ele disse assim: eu sou. E ele falou assim para mim: filho, você me perguntou se você queria que você montasse uma empresa de missão para mim? Você nunca me perguntou isso. Eu nunca quis isso de você. Primeiro, eu sempre quis você e não uma agência missionária. Segundo, eu vou te dar uma oportunidade. Se você cuidar das minhas coisas, eu cuido das tuas. Eu disse para Deus: Deus, negativo. Eu não tenho moral, não tenho nada para estar diante da tua obra. Ele falou assim: filho, ou você pega ou você larga. E eu tive que pegar, assumir. E sabe, irmãos, faz 2 anos que nós pudemos devolver a chácara para o meu sogro. Averbadinho, tudo certinho. Deus faz. Mas para que ele fizesse, nós tivemos que arrepender, chorar muito, muito. Como choramos. Mas Deus é Deus. Quando ele entra na sua situação, estava julgado na terceira instância, já transitado e julgado. Mas Deus, até isso ele muda. E ele mudou. E nós podemos devolver. Então, como vai o seu negócio? Como vai o seu trabalho? Será que estamos sendo corretos nos nossos negócios? Eu vejo muito, eu vejo muito a questão, por exemplo, dos vendedores. Gente, como eles vendem uma coisa que não existe? Como vende uma coisa que não é aquilo que ele está vendendo? E depois vem e ora, Deus me abençoa. Deus não vai abençoar. Isso é colocar o Senhor à prova. Ou eu não dizimo. E fala assim, Deus abençoa minhas finanças estão na ruína. E Deus diz assim, filho, você não é fiel nos dízimos, como eu posso te abençoar? Eu não posso ir contra a minha palavra. Isso é colocar Deus à prova. Deus, os meus filhos estão tudo, cada um para um lado. Os meus filhos se perderam, Deus. E agora, Deus, por favor, socorre os meus filhos. E o Senhor vai falar assim: você honrou seus pais? Muitas vezes nós não honramos os nossos pais e depois quer que os filhos honrem a nós. Não vai acontecer, porque isso está contrário à palavra de Deus. A bênção em Deuteronômios, ele tem uma série de condições. E quando eu não cumpro aquelas condições, eu cobro de Deus, eu estou recaindo no pecado de colocar o Senhor à prova. E nós fazemos recorrentemente isso, irmãos. Nós precisamos nos arrepender deste pecado. Sabe, como igreja, como instituição, como assim no coletivo, nós temos pecado, gente, por ter abraçado o progressismo, as ideologias. Muitos crentes têm atualizado a palavra de Deus para que ele possa se enquadrar.
É como nós fizemos da palavra de Deus aquilo que a Constituição brasileira está sofrendo hoje. Veja as igrejas da Europa. Quem diria que hoje, se você orar publicamente na Inglaterra, você abençoar alguma coisa e você pode ir preso? Inglaterra, berço de avivamento. Tem um casal de missionários que eles vieram para o UDF, na Universidade da Família, fizeram todos os treinamentos, se capacitaram em todos os cursos que a UDF oferece, e eles foram preparados com o sonho de aplicar tudo aquilo que eles estavam recebendo na Europa. E eles foram para a Holanda. Chegando em Holanda, a igreja, os pastores disseram: o curso que você traz não é possível ser aplicado neste país. Eu não sei como é que está na Alemanha, eu não sei como é que está nos outros países da Europa. Mas quando você entra, família, casamento, divórcio, aborto, as igrejas da Europa, eles não aceitam mais isso. Não aceita a Bíblia. Os princípios de Deus, eles falam assim, não são mais aplicáveis. A Bíblia precisa ser atualizada. Irmãos, a nossa igreja, a igreja brasileira, está caminhando o mesmo, a mesma trilha que os nossos irmãos europeus, americanos, ingleses fizeram. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender. Sabe a quem este casal está aplicando os cursos? A quem eles estão evangelizando na Holanda? Os muçulmanos, os imigrantes que estão vindo para a Holanda. Eles não conseguem evangelizar os nativos, porque a palavra de Deus não cabe mais para eles. Esta é a realidade, irmãos. Nós precisamos arrepender. Deus vai fazer, vai. Através de quem? Dos remanescentes. Eu e você somos remanescentes. Eu não sei quantos por cento tem na igreja brasileira, mas por amor aos remanescentes, tanto a nós que estamos aqui no Brasil, quanto a você que está num outro país, mas que ama o Senhor, chora pelo Senhor, chora pelos princípios da palavra de Deus, Deus vai fazer a mesma coisa. Veja o que a Guta está falando. Guta está na Alemanha. Na Alemanha. A palavra de Deus que revela, é a palavra de Deus que revela o caráter de Deus, que estabelece para o homem o padrão de fé e de regra e de conduta. E se nós perdermos isso, irmãos, perdemos tudo. Perdemos o norte da nossa vida, perdemos o propósito. Nós jamais entraremos na terra de Canaã. Nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus de fato. Vamos orar? Papai, com que cara nós podemos entrar na tua presença? Senhor, nós temos entristecido a ti.
Senhor, nós temos colocado o Senhor à prova. Pecamos, pecamos e depois cobramos do Senhor uma bênção. Uma bênção uma bênção que o Senhor não pode nos dar. Mesmo que o Senhor queira com o teu amor. Mas, ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor honra, vela pela tua palavra, e tudo aquilo que vai contra a tua palavra, Senhor, o Senhor não pode abençoar, e o Senhor não abençoa, Senhor. E, ó Deus, assim nós estamos, ó Pai. Nós temos orado, clamado pelo Brasil, há tantas coisas, Senhor, que o Senhor, mesmo que o Senhor queira, está pronto para derramar dos céus esta bênção, ó Deus. O Senhor está impedido de fazer isso, porque, ó Deus, a tua igreja não se arrepende. E, Senhor, nós, como a igreja do Brasil, nós, como a igreja do Senhor, Pai, onde quer que nós estejamos, seja na Alemanha, seja na Holanda, seja no Japão, seja, ó Deus, onde quer que nós estejamos, nos Estados Unidos, como, ó Deus, a Kátia está representando os Estados Unidos, ó Deus, aqui. Senhor, nós queremos te orar e pedir misericórdia, pedir perdão, Senhor, porque nós temos, ó Deus, Deus, ajustado, ó Deus, as nossas condutas, ó Deus, com a cultura, Senhor, onde nós estamos. Nós temos ajustado, Senhor Deus, a nossa conduta de fé, Senhor Deus, ao progressismo. E, ó Deus, nós temos afastado de Ti, Senhor. Nós temos caminhado tão longe do Senhor. Isto tem entristecido o Teu coração, Pai. Isto tem tido, Senhor, as bênçãos. Teu Deus, não tem permitido, ó Deus, que essa bênção que o Senhor tem liberado, ó Deus, chegue a cada um de nós. Mas, ó Deus, nesta noite nós reconhecemos, ó Deus, a nossa podridão. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que somos tão falhos, nós somos indignos, ó Deus, de ser chamados até mesmo teu filho. Pai, assim como aquele filho pródigo voltou para casa, Senhor. Pai, também nós queremos retornar a Ti e dizer, Deus, 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 nós não somos dignos de estar na Tua presença. Nós não somos dignos de ser chamados Teus filhos, ó Deus. Pai, hoje nós queremos, ó Deus, estar orando, ó Deus, ó Deus, representando, ó Deus, a igreja brasileira, representando, ó Deus, a igreja do Senhor, que tem se afastado tanto de Ti, do Teu princípio, das Tuas palavras. E, ó Deus, nós temos, ó Deus, abraçado a ideologia, nós temos abraçado o progressismo, nós temos abraçado, Senhor Deus, o divórcio, nós temos abraçado, Senhor, o novo casamento, nós temos abraçado, Senhor Deus, a imoralidade. Nós temos abraçado, Senhor Deus, a fornicação. Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Nós somos, ó Deus, totalmente dependentes, ó Deus, da Tua misericórdia, Senhor. Pai, como a igreja remanescente do Senhor, por favor, Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, representando, ó Deus, a igreja do Senhor. Nós estamos representando, ó Deus, a nossa família, Pai. Por favor, nos perdoa, ó Deus, por tantas iniquidades, ó Deus, por tantos pecados. Senhor, nos leva, ó Deus, à terra de Canaã. Senhor, que cada um dos irmãos que aqui está conosco nessa noite, Senhor Deus, que nós possamos dar o passo, Deus, atravessar o mar, o Rio Jordão, e, ó Deus, poder visualizar, ó Deus, a Campinas de Jericó, Senhor. Podemos, ó Deus, elevar, ó Deus, um altar como testemunha, Senhor Deus, da nossa família, na nossa casa, nesta nação amada chamada Brasil, Senhor, Estados Unidos, Japão, ó Deus, Alemanha, Holanda. Pai, nós queremos, ó Deus, levantar um altar,
altar, Senhor Deus, de adoração a Ti, um altar, um memorial, para que, ó Deus, as nossas gerações possam ver que aqui um dia passou um vencedor, um guerreiro, um representante da nossa família, ó Deus, da nossa linhagem. E, ó Deus, ali, ó Deus, eles venceram, puderam atravessar o mar e puderam pisar na terra de Canaã. Sim, Deus, nós queremos, ó Deus, levantar este altar de adoração. Nós queremos levantar, ó Deus, este altar, um memorial, Senhor Deus, para que as nossas gerações, ó Deus, lá de os futuros que virão, Senhor, eles possam ver, ó Deus, que um dia, Pai, os seus antepassados pagaram um preço e venceram. E, ó Deus, eu quero profetizar, ó Pai, que aqui estão os vencedores, que, ó Deus, nesta sala está, Senhor Deus, aqueles que vão, ó Deus, levantar um memorial poderoso, ó Deus, para gerações futuras, Deus. Deus, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, nesses dias de arrependimento, ó Deus, quando nós vamos estar fechando esta janela, Senhor Deus, de arrependimento no dia do Yom Kippur, no dia 25, Pai, nós queremos, ó Deus, orar para que uma revolução esteja acontecendo, ó Deus, na minha vida em primeiro lugar, e depois, ó Deus, nas nossas vidas e na nossa casa, Pai. E nas nossas gerações, os nossos filhos, ó Deus, que nós queremos ver uma revolução, Senhor Deus. Um milagre acontecendo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a conduzir, ó Deus, a nossa família, os nossos filhos, ó Deus, à terra prometida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Obrigado, papai, porque quando você nos olha, Senhor, o Senhor não olha como mais um, mas o Senhor olha como único, como uma pepita, como, ó Deus, uma joia. Ó Deus, como um profeta do Senhor para o século 21. Obrigado, Jesus, porque quando você nos olha, o Senhor tem alegria no seu coração. E Deus, assim como o Senhor disse para Satanás naquele dia, você viste o meu servo Jó? Este cara eu boto a minha mão. Este é homem de Deus. E Pai, obrigado, porque quando o Senhor olha, o Senhor também diz, eu boto as minhas mãos em favor de cada um de você. Quando eu te vejo, diz o Senhor, o meu coração queima, o meu coração arde, o meu coração vibra por você. Porque você é uma pessoa confiável, você foi achado digno, foi achado digna de levar o meu nome, de representar-me. Eu tenho orgulho de você. Na sua luta, porque no meio das suas guerras, você tem vestido a minha camisa. E eu estou autorizando, eu estou dizendo, ordenando aos meus anjos para que ele troque a sua farda, para que ele troque a sua vestimenta, para que ele troque sua armadura, porque hoje é o dia que o Senhor nos deu para que nós possamos ser marcados com a marca de Deus.
O mundo está marcando as pessoas nas frontes, onde quer que seja, de todos os lugares, e dizendo: este é meu, este é meu, este é meu. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu estou colocando uma marca no teu coração. Você está sendo marcado por mim. Porque você foi separado por mim para me representar, para chorar, para se colocar nas brechas, para ser pisado, para ser uma ponte de salvação. Então, receba isso, meu irmão. Receba isso, minha irmã. Nós vamos chorar ainda por dias, mas que este choro seja um choro de vitória, que esse choro seja um choro onde você vai estar selando a tua vitória, selando o futuro, o destino da sua geração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu quero te abençoar, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e Ele tenha misericórdia de ti, da sua casa, da sua descendência, que Ele tenha misericórdia dos nossos filhos. E o Senhor levante o teu rosto sobre ti. E quando Ele levantar o rosto, Ele te levante também. Porque os lugares altos é o lugar onde Deus reservou para você. E que o Senhor te leve a esses lugares altos, a terra de Canaã. Porque é ali que nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. É na terra de Canaã. E que o Senhor te leve à terra de Canaã e Ele te dê a paz. Que o shalom do papai esteja sobre você. Que o shalom do papai esteja sobre a sua casa. Que o shalom do papai esteja nos seus negócios. Que o shalom do papai esteja nos seus filhos. Que o shalom do papai esteja na sua igreja. Que o shalom do papai esteja sobre o Brasil. No nome de Jesus. Amém. Amém.